Sobre o centro de custos, eu gostava de explicar o que é isto e porque é que achamos importantíssimo e urgente que se faça. Primeiro porque é, no mínimo, impressionante como é que uma organização pública, cujo orçamento é de mais de 7 milhões de euros, não sabe, por exemplo, quanto é que custa gerir a Piscina Municipal do Oriente. Por exemplo, não sabe quanto é que custa gerir os seus projetos esportivos, não sabe quanto é que custa gerir os seus projetos culturais e outros investimentos importantes. E, portanto, não há uma contabilidade de custos na Junta de Freguesia do Parque das Nações. Faz-se a média dos anos anteriores e o resto é navegação à vista. E, portanto, para nós, liberais, faz-nos confusão e é uma prioridade clara e é da mais elementar necessidade conseguir conhecer os verdadeiros custos da Junta, porque só assim, só conhecendo o verdadeiro valor das coisas é que se consegue perceber o dinheiro que a Junta está a gastar em algumas coisas, em detrimento de outras que podiam ser mais importantes para a comunidade. Chamamos isto de custo de oportunidade. O segundo ponto desta recomendação vem no seguimento disto, que é, por não conseguir apurar os seus próprios custos, a Junta de Freguesia do Parque das Nações acaba por ser ineficiente na sua ação. Eu fiz uma pequena análise às contas globais da Junta e desde o início da criação da freguesia, o nível de despesa pública local tem vindo a aumentar brutalmente. Só nos últimos 5 anos, o orçamento aumentou mais de 30%. E apesar de nem sequer estarmos no top 10 das freguesias com maior população, nem no top 5 das freguesias com maior área, temos o 5º maior orçamento das 24 freguesias de Lisboa. Ou seja, somos uma das freguesias com mais custos por pessoa e com mais custos por quilómetro quadrado. Somos uma das freguesias do país inteiro que mais pesa na carteira dos contribuintes. E atenção, preparem-se porque com a estatização dos serviços de limpeza urbana ainda vamos parar ao pódio, mas isso é um assunto para daqui a pouco. E isto não é mais fácil do que a internalização, para dizer de facto. E isto acontece não só porque não temos um centro de custos, mas também pela forma como é feito o orçamento. O que acontece é que na orçamentação de despesa toma-se as despesas do ano corrente e ajusta-se no ano seguinte em função das novas necessidades que possam surgir nomeadamente, e da inflação também. Isto tem a vantagem de simplificar a elaboração do processo de orçamentação, simplifica a elaboração do orçamento, mas significa que se um orçamento de um ano for mal feito, os orçamentos dos anos a seguir serão maus, serão igualmente maus ou piores ainda. Uma das metodologias alternativas é aquela que nós propomos, que é a realização de orçamentos de base zero, que no fundo, qual é a grande diferença? É que obrigam à identificação de cada uma das despesas planeadas e à justificação dessas mesmas despesas, e isto faz com que só sejam aprovados os gastos que se justifiquem, que demonstrem o tal valor superior para a comunidade em comparação com as alternativas não escolhidas, no fundo, o tal custo de oportunidade. E, portanto, é o que propomos neste segundo ponto, é a implementação do orçamento de base zero, para eliminar as redundâncias orçamentais, o que levará, inevitavelmente, a uma redução de custos, mas também vai assegurar que os fundos públicos são gastos com mais eficácia, com mais transparência, com mais eficiência. E é importante também deixar esta ressalva que isto não é um programa cego de corte de custos. Isto é um programa de revisão detalhada, um programa de revisão racional das despesas da Junta. Isto no setor privado, só para terem uma noção, tem conseguido poupanças entre os 20% e os 30%. É normal que na Junta de Freguesia não dê tanto, mas, pelas minhas contas, isto poderia gerar uma poupança de 80 euros por agregado familiar morador por ano, que se consegue poupar se adotarmos este método como nós propomos em 2024. Sobre a recomendação da Iniciativa Liberal, Centro de Custos e Orçamento de Base Zero, bem, isto é uma proposta académica. Portanto, estar a propor que haja um orçamento de base zero e que está tudo limpinho, despesas e receitas, não estou a ver. Portanto, deve ser na Faculdade de Economia e de Gestão. Queria só responder aqui a algumas coisas que foram ditas relativamente às nossas propostas. À eleita do PSD, Cândida Borges, sobre a proposta ser teor académico. Eu não sei se sabia, mas em 2010 o PSD, liderado por Pedro Passos Coelho, defendeu a realização do orçamento de base zero a nível local e a nível nacional. Portanto, não sei se pronto, é o PSD de Pedro Passos Coelho. Pronto. Certo. Ainda sobre a intervenção da eleita, da senhora eleita Cândida Borges, que não esperava estar ao lado do PCP, que camarada Cândida Borges, estão ali os dois de punho cerrado. Muito bem, muito bem. Vá, vamos lá. Desculpem lá, vamos lá poupar-vos à partes e concentrar. Mas ainda sobre o facto da Junta ter controle sobre os seus próprios gastos. Quanto é que custa a piscina? Quanto é que custa o Parque Emprego? Quanto é que custa a loja solidária? Quanto é que custa o centro de dia? Quanto é que custa o Teatro das Nações? Quanto é que custa o Culto Jogas? Quanto é que custa as refeições? Ninguém sabe. É isto? É isto?
Quanto é que custa gerir a piscina? Quanto é que custam os recursos humanos da piscina municipal do Oriente? Desculpem lá, peço imensa desculpa. Caríssimos, caríssimos. Certo, certo. Mas agora, Se eleger espera aí, alguém, peço não era- desculpa. não era Caríssimos, alejar com certo. palavras alguém. São 23 e 20. Não era a minha Desculpem lá, meus senhores, já estamos aqui há 3 horas. Calma, vamos ter concentração e objetividade, apesar do cansaço que nos assola a todos um pouco, mas pedi a todos os que intervêm, os que assistem, algum recacto nas reações e também às intervenções que fossem mais objetivas, portanto, quanto possível. É a única coisa que o regimento me permite, está bem? O objetivo que isto não posso ser. Peço desculpa. Eu não queria ferir a suscetibilidade de ninguém com as minhas palavras, não era esse o meu objetivo. Peço desculpa se ferir suscetibilidades. Aquilo que eu queria perguntar é mesmo, quanto é que custam os recursos humanos da piscina municipal do Oriente? O que o tesouro me disse na reunião de direito à oposição é que não sabe. Portanto, se eu estou a mentir, peço desculpa, mas foram as palavras do senhor tesoureiro. Sobre a torre da refinaria, e isto aqui eu frisei, não sei se ouviu, preparou a intervenção antes de eu falar, mas se calhar devia ter ouvido o que eu disse, porque aquilo que eu disse foi que não é uma questão do público ser pior que o privado ou do privado ser melhor que o público, é uma questão de incentivos. Estamos há 25 anos com aquela torre completamente abandonada, não é por ser do público, não é isso, é que não há incentivos, o incentivo certo para revitalizar. E, portanto, sim, a Cândida devia estar ao meu lado, porque eu quero que aquela torre seja revitalizada. Quero o melhor para a nossa freguesia. Pronto. E até na proposta, eu não mencionei isso, mas devia ter mencionado, aquilo que nós queremos e que nós propusemos foi que a torre fosse enviada por um modelo criado pelo Partido Socialista, que é um modelo Revive, que, no fundo, o que faz é concessionar para recuperar. É exatamente a mesma coisa que nós queremos, e esse modelo foi criado pelo Partido Socialista, pelo governo do Partido Socialista. Portanto, não estamos aqui agarrados a nenhuma, não estamos amarrados ideologicamente a nada. Explicar porquê. Um bem público também sabe que é estante economia, não é? Sobre assuntos que às vezes são meramente académicos e pouco palpáveis. Este orçamento é um orçamento que é para as pessoas, não é para o lucro de ninguém. É para resolver os problemas do Parque das Nações e, como qualquer estudante do primeiro ano de Economia sabe, todos os recursos são escassos, sempre. Hoje votamos aqui nesta Assembleia um orçamento que fica completamente aquém do esperado. Eu podia resumir este orçamento numa só frase, que é: não é mais do mesmo, mas também não é melhor do mesmo e pode bem vir a ser pior do mesmo. É um orçamento que apresenta alguns dados interessantes e tristes ao mesmo tempo. É o orçamento com o maior valor nominal nas despesas com pessoal da história da freguesia. São 2,9, são 3 milhões de euros em gastos com pessoal. As despesas com pessoal aumentaram quase 20% desde 2019, que é uma tendência marcadamente socialista, mas que este Executivo pretende claramente continuar a aumentar. E diz que sim, e bem, é verdade. O aumento de despesas com pessoal é de quase 3 pontos percentuais face ao ano anterior, o que faz com que esta seja a rúbrica mais pesada do orçamento, são cerca de 41% do orçamento é em despesas com pessoal. A Junta de Freguesia é um monstro que se alimenta a si próprio e que os novos tempos que tanto prometiam ao Parque das Nações querem continuar a alimentar. Este é um orçamento que pouco se preocupa com o momento delicado em que nos encontramos. A receita que está prevista a arrecadar com taxas cobradas pela Junta aumenta este ano. Depois de uma pandemia, depois de um cenário de alta instabilidade, agora a inflação com um cenário de possível recessão, aquilo que a Junta de Freguesia do Parque das Nações tem para dizer aos fregueses e aos comerciantes locais é: nem na taxa dos canídeos e gatídeos vos poupamos. São 4.300, eu repito, calma, eu disse fregueses e comércio local. Os fregueses pagam eu não sei se sabem, mas os fregueses pagam uma taxa para registrar canídeos e gatídeos, pronto. São 4.300 taxas globais e o Junta de Freguesia do Parque das Nações não quer eliminar nenhuma. Este é um orçamento estatizante. As grandes opções do plano mostram que este Executivo quer internalizar, quer estatizar os serviços de higiene urbana e dos espaços verdes, mesmo quando todos os dados e todos os rácios que temos e que eu tenho, e tenho os dados e rácios que interessam, não são os dados comparativamente com os contratos anteriores, são com as outras juntas. Porque comparar com contratos mal feitos tem que ser feito com a comparação com outras juntas, é isso que interessa. Vamos embora, vamos a isso. Eu não vou entregar aqui porque eu não entrego no prazo em cima para vocês analisarem, vamos entregar com calma. Pronto. São as juntas de freguesia que optam por subcontratar estes serviços a privados, quem tem melhores resultados, tanto na qualidade do serviço prestado como na poupança aos contribuintes. As juntas de freguesia que optam por internalizar os serviços de gestão do espaço público têm mais gastos por habitante,
tem mais gastos por quilómetro quadrado, tem mais gastos por trabalhador e tem mais gastos do espaço público em porcentagem do orçamento. Eu peço desculpa, sim. Eu vou fazer 2 pedidos. O primeiro, desculpa a quem está no uso da palavra, porque eu vou pedir para interromper, e o segundo pedido é para depois deixarem que continue no uso da palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu também queria sinalizar o tempo que nos dão de atenção. A apresentação das contas do orçamento foi que é 90%, não tenho a certeza, mas foi cerca de 90% foi dedicado à iniciativa liberal. Eu orgulho-me de chatear tanto. Isto acontece, isto tudo que eu expliquei, da internalização de ser ineficiente, acontece por uma razão muito simples. Quando se estatiza, quando se internaliza um serviço, esvazia-se, a par do mecanismo que eu há bocadinho falei, que é o lucro, uma das maiores ferramentas que a sociedade tem, que é a concorrência. Quando o Estado, neste caso a Junta de Freguesia, se apodera de um serviço, elimina a possibilidade de que vários prestadores privados interessados em cuidar do nosso espaço público possam concorrer livremente entre si por uma freguesia mais cuidada e mais eficiente. Concorrência. Desculpem lá, eu peço imensa desculpa, mas eu já pedi o vosso respeito pelos oradores e vou reforçar outra vez mais, está bem? Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Continuando no uso da palavra, este é também um orçamento que ignora a escala. A Junta de Freguesia não tem, ou pelo menos não devia ter, dimensão nem capacidade suficiente para a formação do pessoal, para o pagamento de horas extra, subsídios de férias, subsídios de Natal, seguros de acidente de trabalho, nem condições para reagir eventuais licenças de maternidade, já para não falar do absentismo. Este é um orçamento que também vai pelo caminho mais fácil. Em vez de fazer o seu trabalho, de criar um bom caderno de encargos, de fiscalizar, de andar atrás dos prestadores privados, como o próprio Presidente da Junta disse na sua tomada de posse, para que eles cumpram aquilo para que foram contratados, este Executivo opta por tornar instável o futuro da freguesia a médio e a longo prazo. Estes documentos previsionais para 2023 criam rigidez orçamental que dificilmente se recupera no futuro. Este é um orçamento que em 80 páginas menciona uma única vez a palavra transparência. E sabem para que efeito? Para fazer uma sinalização de virtude por ter sido criado um portal da transparência no site da Junta. Sabem quem propôs esse portal da transparência? Foi a Iniciativa Liberal, foram os liberais, o portal da transparência foi por nós proposto e aprovado nesta Assembleia, acordado pelo Executivo, e não era aquilo que nós queríamos. Exigia-se mais e vamos continuar a exigir por mais nesse portal da transparência. Este é um orçamento que vê uma rúbrica orçamental de despesa em marca e comunicação sofrer um aumento nominal de quase 70%. Perguntei ao Presidente da Junta num e-mail enviado há 2 semanas, dia 5 de dezembro, ainda sem resposta, por que razão a Junta de Freguesia gasta quase 200 mil euros em marca e comunicação, mais do que gasta em cultura e na aposta na juventude. Gasta 3,4 vezes mais em comunicação do que na economia e associativismo e não sei se isto serve para aparecer em revistas, para aparecer nas redes sociais em fotos com o Presidente Marcelo, mas eu não acho admissível que se gaste tanto dinheiro dos nossos bolsos. Este é o orçamento que prevê gastar mais em administração autárquica, portanto no autoconsumo da máquina pública, do que prevê gastar, reparem só, mais em administração pública do que prevê gastar em cultura, juventude, desporto, ação social, habitação, saúde, economia e associativismo, juntos. Não é possível compactuar com isto, não é possível compactuar com isto. O Parque das Nações precisa de ímpeto reformista, precisa de coragem para mudar. Passou um ano e nada mudou. Se já estávamos embrulhados nos charilhos causados pelo Partido Socialista, agora os moradores podem bem vir a ficar pior servidos com um Executivo que pretende estatizar tudo, sem qualquer evidência económica nesta tomada de decisão que nos parece completamente... A evidência económica acabou de nos chegar, é verdade. Tínhamos de ter tempo para a ler, é verdade. Portanto, o nosso voto não podia ser outro que não o voto contra. Este não é verdade, é um orçamento que não é de base zero, como o tesoureiro disse, é um orçamento zero à esquerda. E é um orçamento estatizante, socialista, pior do mesmo e, acima de tudo, não é um orçamento sequer perto de ser liberal. Muito obrigado. Peço imensa desculpa, mas regimentalmente não é possível esse tipo de intervenções, embora se compreenda o motivo.